Jeremias capítulo 15 é a continuação do 14. Você vai ver que Deus deu um não bem grandão aqui para Jeremias e usa dois personagens muito importantes dentro da história de Israel, justamente aqui no capítulo 15, versículo 1, que diz assim: Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, os que são para a espada, os que são para a fome, e os que são para o cativeiro. Veja bem, aqui o Senhor deixou bem claro para Jeremias. Se estivessem ali Moisés e Samuel, ele somente livraria a cabeça deles mesmos, dos dois. No caso, Moisés e Samuel. E se você não sabe, Moisés e Samuel, eles eram os dois personagens mais importantes naquele aspecto que se referia à lei de Deus e à observância. Por quê? Moisés foi o que recebeu a lei de Deus. Você lembra lá no Monte Sinai? E o Samuel foi o que reorganizou a lei de Deus no momento mais decadente, que era aquele período dos juízes, após os 300 anos dos juízes. Inclusive, ele foi o último, considerado o último juiz, percebe? Então ele colocou, olha, se Moisés e Samuel, quer dizer que são da prateleira de cima, ninguém consegue atingir os dois até esse momento. Ainda que eles estivessem, eles só conseguiriam livrar suas próprias cabeças. Não livrariam mais a ninguém. Está falando o seguinte, fala para esse povo: é morte, é espada, é fome ou cativeiro. É uma das 4 opções. É a punição que vem sobre esse povo. 3, porque eu os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, que você vai espalhar pelo mundo, cativeiro, né? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque o Manassés, ele foi o pior rei de todos. Então ele abusou da sorte. Ele cometeu diversas abominações e agrediu diretamente o Senhor. Foi ele que acabou com todas as fichas positivas de Judá. 5, Por que quem se compadece de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender, quer dizer, de mudar de ideia. Sempre perdoando. Então ele fala, ô Jeremias, olha, vai ser 4 tipos de males. E não adianta não, por causa dos pecados de Manassés. E tem mais, quem se compadece de vocês? Quem é que se entristece por vocês? Não sou eu. Só que ele está dizendo, mas por causa disso vocês têm que serem punidos. Vocês têm que pagar pelo erro que vocês cometeram. Chega de arrepender, porque sempre eles faziam e Deus perdoava. Ele diz, agora não. Não tem mais perdão para esse povo. 7. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Padejar era obra do padeiro. Quando o padeiro bota o pãozinho, né, naquela chapa e enfia dentro do forno, você está vendo o padeiro trabalhando. Só que antigamente não era assim. Antigamente você fazia no sentido de que você tinha um forno grande de barro, na verdade não existe aí para o lado do interior, e ali você pega como que uma espátula, né? Aí uma bandeja de madeira, enfia os pães lá dentro. Então quando ele fala que vai padejar, ele está dizendo que vai botar o povo dele dentro do forno como os pãezinhos e depois vai tirar. Então ele está dizendo que ele vai padejar com a pá nas portas da terra, porque aquela pá de madeira, né, que enfia os pãezinhos, né, igual pizza, né, ele bota e tira. Então ele está dizendo que ele vai padejar o povo dele, ó. E diz, ó, desfilhei e destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Por que as viúvas multiplicaram? Porque como o povo erra, as mortes vinham muito mais rápido. Trouxe ao meio-dia um destruidor, que é Nabucodonosor, sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma,
Pois se o seu sol sendo ainda de dia, quer dizer, a questão de pôr o sol ainda sendo de dia, é que o mal chega muito rápido. E o dia é o símbolo da luz, enquanto que a noite é símbolo das trevas. Ó. Ela confundiu-se, envergonhou-se, e os que ficarem dela eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Essa que ele diz é Jerusalém, né? Que a linguagem que ele usa é a linguagem de uma mulher, mas essa mulher é exemplificada por Jerusalém. 10. Ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz? Homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Aí você já sabe, entramos naquelas confissões de Jeremias mais uma vez. Aqui ele vai começar a ter aquela crise. Você sabe que o Jeremias de vez em quando tinha umas crises, e essas crises são chamadas de confissões de Jeremias. E aí ele entrava em desespero. E aqui, como ele viu que não conseguiu interceder pelo povo, e o povo automaticamente vai entrar pelo cano, e o próprio Deus está falando isso, aí ele começa a lamuriar. Falou, ai de mim, porque nasci, porque eu sou homem de rixa, homem de briga. Porque ele, Jeremias, batia de frente com o povo, automaticamente apanhava, tomava soco, chute, e aí ele fala, eu tô nessa daqui, e não tem como mudar a situação, ó. Aí diz assim, nunca lhes emprestei com usura. Tipo assim, eu nunca emprestei nada para esse povo, para os meus irmãos, os anatotitas, ó. Nem eles me emprestaram a mim com usura. E todavia cada um deles me amaldiçoa. Tipo, maldito o dia que eu nasci. Porque eu intercedo por esse povo não merece. E eu nunca fiz nada de ruim com eles, e eles estão querendo me matar, me amaldiçoar. Ó. Disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Ele quer dizer o seguinte, olha, fica tranquilo, ô Jeremias, quando o inimigo entrar, ele não vai fazer nada contigo. Ele vai justamente chegar a você e vai te dirigir súplicas, no sentido de que ele vai te buscar e vai te tratar brandamente, ó. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o aço? O ferro do norte é a Babilônia, né? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites, quer dizer, o território está contaminado, e levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim. Aí deu um ínterim aqui. Aí quer dizer, aí ele parou, Deus de falar, aí entra o Jeremias. Ó. Lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que, por amor de ti, tenho sofrido afronta. Ele está dizendo, poxa Senhor, mas eu tenho falado isso, só tenho tomado soco, chute, pancada. Então entre em ação, faz alguma coisa, porque eu intercedo, não consigo mudar. A moral da história, Jeremias descobriu que a missão dele era pior do que ele imaginava. Porque ele tinha que compreender que ele falaria pela inspiração de Deus, as verdades de Deus, os juízos de Deus, mas ele sofreria a afronta e veria o mal sobre a sua parentela, sobre os seus irmãos. Então, na verdade, ele está entrando em desespero. 16, ele fala assim, achando-se as tuas palavras, logo as comi. Quer dizer, assumir o ministério profético. Quando fala comer as palavras, é assumir o ministério profético. Ó. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Tipo assim, eu estava alegre por ser profeta do Senhor. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então ele está dizendo assim, ó Senhor, eu comi a tua palavra, eu anunciei a tua palavra, mas ele não sabia que era terra rebordosa. Ó. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei, por causa da tua mão me assentei solitário. Quando fala tua mão, tua virtude, né? Pois me encheste de indignação. Tipo, ele não se misturava mais com os anatotitas, como os irmãos dele, porque eles estavam contrários. Porque, olha só, porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói? Não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro? O ilusório ribeiro é o ribeiro de mentira. É aquela miragem que a pessoa está com muita sede, olha, pensa que tem um ribeiro e não tem. Aí ele fala assim, e como águas inconstantes, vamos entender. Quando ele fala ilusório ribeiro, quer dizer um ribeiro que parece que é, mas não é, não tem água. Como águas inconstantes, aquela água que uma hora aparece, outra hora não aparece. Até quer dizer o seguinte, Senhor, tu me enganaste, o Senhor me iludiu. Eu esperei uma coisa e recebi outra.
O Senhor me manda falar e eles não recebem. Então quer dizer, o profeta Jeremias, já que ele já está com uma idade avançada, não dá para saber propriamente, mas devia estar em torno dos 40, por aí, ele entrou no conflito porque ele descobriu que até então ele falou e não teria aceitação. Então parece uma coisa de louco, né? Então para que se fala? Mas ele tem que cumprir esse ministério. Até porque não são todos. Quando nós falamos da elite, a cúpula, mas na verdade muitos ali compreendiam muito bem o que Jeremias estava falando. Olha no 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei. Quem tem que voltar? O Jeremias, porque o Jeremias está querendo abandonar o ministério dele. Ó. E ele fala: estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, quer dizer, os certos dos errados, serás como a minha boca, quer dizer, tu és o meu profeta, o meu porta-voz. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Você percebe isso aqui? Ele está dizendo simplesmente que nós não podemos ir contra a vontade de Deus. O Senhor, ele disse ao meu povo, não pode ir contra a minha vontade. Então, se você está falando inspirado por mim, ou Jeremias, você não pode voltar para eles. Eles é que tem que voltar para você. Mas o drama é que Jeremias não via ninguém se voltar para ele nem para Deus. Mas era o que Deus já tinha avisado para ele. Olha o 20. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, quer dizer, muito duro, impenetrável. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Você lembra disso aqui? É simplesmente uma réplica lá do capítulo 1, no versículo 18 e 19, quando justamente o Jeremias teve a sua iniciação. Então aqui você fala, mas por que ele repete isso aqui? Porque o Jeremias aqui, ele queria pular fora do barco. Então isso aqui é praticamente uma renovação da chamada de Jeremias. É como se Deus estivesse renovando o ministério dele, renovando a chamada. 21. Arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Então, na verdade, vamos entender. No capítulo 1 do livro, Jeremias era novo, em torno de 12 anos. Confere? Então, ali ele era muito jovem. Ele não tinha a visão ministerial dele toda. Ele não teve a visão ministerial dele toda. Então aquela visão era parcial. Quando chega nessa época aqui, eu já falei para você mais ou menos, ele poderia estar em torno dos 40 anos de idade, que é uma idade da maturidade dentro da linhagem semita. Ali ele vai receber uma renovação de missão, digamos assim, de chamada, e logo no 16, que a gente vai pegar na frente agora, ele vai receber uma trágica notícia. A notícia de que ele teria que ser celibatário. Ele tinha que guardar o celibato justamente por causa da missão que ele tinha que cumprir. Olha a responsabilidade que Jeremias vai entender. Para você ver, hein? As questões só iam sendo reveladas a ele à medida que o tempo ia passando. Não eram reveladas abruptamente, porque justamente ele não teria estrutura para compreender essas revelações mais pesadas. Mas nós veremos no capítulo 16. Fechamos agora Jeremias capítulo 15.